tá? Só um minutinho. Que aí qualquer coisa eu ponho ele para gravar a tela. Colocar o celular para gravar a tela. Ah, apareceu, né? É, finalmente! Então, vamos lá, queridos. Então, nós hoje vamos falar, então, né, da subclasse ou classe Sarcodina, tá? Classe Sarcodina, que também é chamada de Rhizópoda, tá? Dentre essa classe, existem, então, os protozoários, que são de vida livre, na grande maioria das vezes. Somente alguns são parasitas. Eles apresentam falsos pés ou pseudópodes, tá? E esses pseudópodes, então, são usados para locomoção, certo? Essa classe, né, a classe Sardina, ela é uma classe que todos os protozoários, eles possuem prolongamentos no seu citoplasma, e a ordem mais conhecida é a ordem, então, das chamadas entamoebas ou amebas, tá? São as que mais interessam para nós aí, de todos os indivíduos. Aqui eu coloquei para vocês um breve histórico, tá? Porque em 1926, um cientista que se chama Venion, ele foi o primeiro a incluir a classe Rhizópoda, né, dentro dessa ordem, tá? E, lógico, é uma ordem que ela possui mais do que 6 espécies, né? E só que dessas 6, somente essa primeira que nos interessa, tá? Que são a que envolve as amebas, certo? Depois, em 1895, né? Nós temos então a primeira descrição do gênero Entamoeba, que foi um pesquisador que se chama Casagrande, que foi o primeiro a dizer então que existiam amebas pequenas, tá? São amebas que têm de 5 a 50 micrômetros, que possuíam apenas um núcleo, certo? E que se dividem, então, por divisão binária. Então, 1895 foi a primeira descrição da Entamoeba. Depois nós temos outra descrição do gênero aí Endolimax, certo? Que são espécies também que nos interessam, só que são espécies que têm a forma vegetativa, que pode ser uninucleada, ou seja, quando ela está na natureza, a classe da Endolimax só tem um núcleo. Só que quando ela está dentro do intestino, ela tem 4 núcleos, tá? Então é chamada de multinucleada. A espécie hoje que mais nos interessa é chamada Endolimax nana, tá? Certo? Então, existem várias espécies dentro dessa ordem, porém, algumas classes que são mais importantes, tá? De interesse médico. E aí vocês vão falar, ai, professora, mas eu não sou médica, né? Mas é lógico que a gente precisa saber essas espécies, porque elas têm aí um interesse, né, muito importante na saúde pública, certo? Então, principais características. Primeira coisa, são seres que são monoxêmicos. Vocês lembram da aula passada? Monoxêmico era aquele que tinha apenas um hospedeiro, certo? Ele não precisava de mais de um hospedeiro durante o seu ciclo de vida. Não quer dizer que eles infectam apenas o homem, tá? Embora eles sejam monoxênicos, mas eles podem parasitar aí outros seres. Por exemplo, a entamoeba histolítica parasita o homem, mas também pode parasitar alguns outros intestinos de mamíferos, tá? A outra espécie que também nos interessa, que é a entamoeba coli, parasita o intestino do homem, mas também parasita o intestino de macacos, rãs e baratas. Então, olha aí, né, já uma importância, né, para vocês pensarem quando a gente tem a presença de baratas, não só em um hospital, como em um serviço de alimentação, certo? A barata pode ser o vetor para levar, então, a E. coli para os nossos ambientes, tá? Então, as espécies que mais nos interessam, Entamoeba coli, Entamoeba histolítica e a Endolimax nana, tá? A grande maioria é livre, certo? Então, acidentalmente, elas podem parasitar o homem, mas não é que elas precisam do homem para sobreviver,
tá? Elas simplesmente vão parar, então, no intestino humano, e é lógico, chegando no intestino humano, né, ela encontra condições, nutrientes já isolados, então ela aproveita isso bem, certo? Mas não que ela seja obrigatória estar dentro do ser humano. Outra coisa importante, dividem-se por divisão binária. Então, ela tem aí algumas formas císticas, tá? Que vão fazer com que ela vá evoluindo até chegar na forma adulta, certo? Então, ela divide primeiro em parasita e depois, então, ela vai aí realmente chegar a um ciclo adulto. Então, depois nós vamos fazer as etapas que ela passa até ela chegar no indivíduo adulto, tá? Mas é bem importante que vocês saibam, então, que ela tem a fase de cisto e a fase de trofoito. Diga. O que é isso mesmo, vida livre? Vida livre, isso. E divisão. O que é vida livre? Eu não lembro. Vida livre é, grande parte delas vivem no ambiente. Ambiente quente, ambiente úmido, tá? Só que acidentalmente ela pode cair no solo e do solo ela pode contaminar o ser humano. Certo? Então é tipo ar? Não, na verdade, ela entra na gente através da água ou de alimento contaminado. Tá? Ela vive no solo. E aí ela pode, então, contaminar-nos. Certo? Entendi? Agora, a divisão binária. Divisão binária é aquela reprodução assexuada, certo? Então, existe aí, né, uma ameba ou uma entamoeba. Ela vai ficar, então, na forma de cisto, tá? Ela forma encistamentos e esses cistos, então, vão sendo liberados, tá? Ela pode liberar, então, até 6 cistos por vez, tá? Entenderam? Sim. Tá? Então, ela pode ficar aí, né? E aí, depois eu vou explicar certinho esse mecanismo pra vocês. Tá? Elas são fagomórficas, ou seja, elas fazem fagocitose. Né? Então, a alimentação, elas precisam, então, englobar aí algumas partículas. Eu imaginei em vocês que o corpinho desses protozoários tem a forma bem flexível, bem mole. Tá? E aí, elas têm, então, transgerações assim, eu vou escrever bem para vocês. E aí, aonde nós essas projeções aqui, se tiver algum líquido para entrar, né? Ela vai, então, abrir a membrana, tá? Esse líquido da célula, certo? Então, ela precisa sempre fazer esse movimento de fagocitose. Tá? Ela vai englobando as partículas, até que a partícula seja. Então, vocês imaginem, se ela cair no intestino, né? O que a gente tem muito abundante no intestino? Os nutrientes que já foram totalmente digeridos, né? Os nutrientes que estão próprios aí para serem absorvidos. Então, elas aproveitam, tá? Elas recebem o alimento já purificado. Por isso que elas gostam de ficar no intestino, certo? Poucas espécies que são parasitas comem, né? Nós temos aí pouquíssimas que conseguem, então, invadir o nosso intestino. Hoje, com a biologia molecular, já se sabe, então, que 8 desses grupos são importantes, já tem alguma descrição do ser humano, tá? Mas as mais importantes para nós, então, são Endolimax nana, aqui se como E-nana, Entamoeba coli e Entamoeba hispolítica. As mais importantes são Endolimax nana, Entamoeba coli e Entamoeba histolítica, tá? Só tome cuidado, né? Se for enviar aí E. coli, não se esqueçam que nós também temos uma bactéria, né, que se chama E. coli, certo? Mas esse caso é o protozoário, então, que é chamado de Entamoeba coli, tá? São 6, então, que nós vamos ver que são as mais importantes, tá? Tudo bem, queridos? Dúvida? Quando? Me perguntando, não fiquem com dúvidas aí, né? Porque depois fica mais difícil na hora de fazer os exercícios. Diga. O que você falou é os que podem mais comum em infectar alimentos, essas coisas? Isso, na verdade, eles fazem o quê? Eles conseguem absorver, né? Eles ficam. Por isso que são chamados de parasitas. Eles estabelecem uma relação de ficar ali dentro do intestino delgado, fazendo o quê? Dividindo os nutrientes. Certo? Os nutrientes deveriam ir, né, para absorção. Ele aproveita, então, aquele nutriente que já está totalmente digerido e ele absorve para ele, tá? Ah, sim. Aí vocês já podem imaginar, né? O que uma pessoa, quando tem essas parasitoses, ela tem? O que vocês acham? Primeira coisa,
Se você tem um parasita... Anemia? Hã? Anemia? A anemia. Muito bem. É uma das principais aí características, né? Quando o parasita está, então, no intestino, tá? Porque ele faz... O metabolismo dos parasitas, tipo assim, infecta a pessoa ou faz mal, assim, tipo, além dele roubar um nutriente, o metabolismo deles é ruim, não é? Então, eles não trazem muito... vamos dizer assim, a reação que ele vai dar no nosso organismo é principalmente uma reação inflamatória. A presença dele, né, faz com que o intestino produza mais células de defesa. É isso que é o problema dele, tá? Mas ele não traz assim grande, né? A questão é essa. A presença dele faz com que nós tenhamos a produção de mais resposta inflamatória, tá? Ele em si, sozinho, ele não vai causar aí tanto reação inflamatória, tá? Certo? Como são as organelas desses indivíduos? Então, eles têm núcleo, né? O núcleo é bem delimitado, ou seja, eles são sempre o quê? Outros, certo? Algumas espécies, então, podem ter somente um núcleo, mas outras espécies chegam a ter de 4 a 6 núcleos na célula. Isso a gente consegue observar muito bem quando a gente vai fazer os exames, tá? Para detecção. Então, é possível verificar aí a presença do organismo multinucleado, tá? O citoplasma. O citoplasma, né, alguns são tão pequenos que o citoplasma ele é até chamado de citoplasma na forma minuta, tá? Citoplasma na forma minuta, tá? Porque é um citoplasma bem pequeno. Diga? Professora, ficou mudo, não tô te ouvindo. Não? Peraí. Ué, teoricamente ele tá transmitindo som. Ninguém tá me ouvindo? Agora eu consegui ouvir. Tá. Tá me vindo uma mensagem pro aqui Eu na vi aqui. caixinha. Quando as pessoas falam de lombriga, seria tipo isso. Só que essa classe específica, Tamires, ela não chega a fazer aquela como se fosse a lombriga mesmo, tá? A lombriga pertence a outra classe, né? Mas ela não chega a ficar com o corpinho cilíndrico, né? Como fica a lombriga, tá? Mas é parecido, né? Mais ou menos aí da mesma forma. As pessoas podem dizer, normalmente são pessoas que falam que tem ameba, tá? Por quê? Porque ela é a causadora da amebíase, certo? Tá? Então essa é mais parecida com a ameba, né? Não sei se vocês já ouviram falar em quem teve ameba. Então a ameba é essa, ou é Entamoeba coli, Entamoeba histolítica, ou a Endolimax nana, tá? Nesses casos a gente não vê a presença, né, do parasita grandão. A gente vê a presença desses ovos com cistos dentro, tá? Entenderam? Esclarecido, tá, minha? Vão me dizendo aí, se aparecer mais dúvidas, vão me contando, tá? Isso mesmo, podem ir interagindo aí, eu vou explicando para vocês. Bom, o citoplasma, então. Citoplasma pode estar das duas formas. Da forma pequenininha, que é chamada de minuta, mas também quando ela está na forma cística, tá? Forma cística, esse citoplasma aumenta, fica mais globoso, certo? Por que ele fica mais globoso? Porque é a forma, então, que tem uma grande quantidade de glicogênio dentro dele, tá? Dá para se ver, então, praticamente o glicogênio dentro do citoplasma. Então, quando ela está na natureza, ela está dessa forma minuta, pequena. Vamos pensar assim, é como se ela desidratasse, tá? Não acumulasse muita água para não ter muita reserva, não tem muita reserva de energia, então ela precisa ficar bem pequenininha. O metabolismo tem que ser pequeno. No momento em que ela está dentro de um intestino, ela já vai adquirir essa forma de cisto, né, com acúmulo de energia, tá bom? Queridos. Bom, tá. A forma da reprodução, então, ela passa por sucessivos estágios evolutivos, tá? Incluindo, né, uma forma, que é a forma vegetativa, que também é chamada de trofozoito. Deixa eu escrever aqui para vocês. Forma vegetativa ou trofozoitos, tá? Sucessivos estágios evolutivos, certo? Sucessivos estágios evolutivos. Tem, então, uma forma vegetativa ou trofozoito. E depois, a forma de cistos,
né? Ou encistamento. Tá? Então, nós consumimos, né? Quando ele está no alimento ou na água, ele está nessa forma de trofozoito, tá? Quando chega no intestino, ele então vai se reproduzir por divisão binária. E aí vai aparecer, então, esses vários núcleos que serão os novos protozoários, certo? Tudo bem, dúvidas? Estão com dúvidas? Olha só, a transição que bonitinho, né? Então, nós temos lá um indivíduo que ele está contaminado com os cistos, tá? Pode ser de entamoeba, pode ser de endolímax, né? Todos eles é a mesma forma, tá? Então, muitas vezes, a pessoa já está colonizada, né? Ela é um portador assintomático dessa parasitose, tá? Já criou aí uma relação, né? Ele não tem mais nenhum sinal, nenhum sintoma de infecção, tá? Mas ele está liberando os ovos, né? Pelas fezes, certo? Essa forma de transmissão, queridos, é uma forma de transmissão que antigamente, né, quando as pessoas não tinham saneamento básico, isso é sério, né? Por quê? Porque a ausência de saneamento básico, a ausência de fossa, as pessoas faziam o quê? Suas necessidades muito perto dos corpos d'água, certo? Agora, quanto mais saneamento básico você tem numa cidade, menor é o risco de transmissão dessas doenças. Porém, nós precisamos ficar atentos, porque às vezes ainda existe derramamento ilegal de esgoto, certo? Então, quando eu tenho esgoto de forma ilegal, eu posso sim ter a presença desses ovos, tá? Inclusive no esgoto, tá? Bom, então a pessoa contaminada vai contaminar os corpos d'água, né? Seja aí porque ela defecou perto desse corpo d'água, ou porque ela defecou em algum lugar que não tinha tratamento de fossa. E aí, muitas vezes, a água pode ser usada para quê? Para regar as nossas frutas, verduras e legumes. Tá? Então, a água contendo trofozoito é usada para regar os alimentos, e aí o indivíduo vai fazer o quê? Ele vai comer este alimento contaminado, certo? E, lógico, se ele comer esse alimento contaminado, ele pode ter, então, o desenvolvimento de todos os sinais e sintomas, tá? Mas aqui, então, já quero que vocês pensem, né? Na transmissão, mas a gente pode pensar também em medidas de profilaxia, prevenção. O que vocês me dariam de sugestão que poderia se prevenir aqui? Olha a profilaxia. E me dá uma medida que poderia prevenir essas infecções. Vamos lá. Só e lavar muito bem os alimentos também. Muito bem, Tiago. Essa é a principal, certo? Beber água filtrada ou fervida, né? E comer alimentos, então, que tenham sido higienizados. Essa é a medida mais eficaz, né? Tudo, certo? Mas a gente também não pode esquecer que hoje nós temos pessoas que moram na beira, né, de corpos d'água. E essas pessoas que moram na beira de corpos d'água também podem pisar, né, nesse esgoto. Então, uma outra medida seria uma medida, né, que depende das autoridades, que era investimento em saneamento básico. Tá? Investir muito em saneamento básico, porque se eu não tenho o esgoto correndo a céu aberto, né, ninguém vai pisar nele. E isso, então, reduz muito a chance de se contrair essas doenças. Muito bem. Quem mais gostaria de... Alguém consegue enxergar mais alguma coisa que poderia ser feito? É lógico, né? Não fazer as necessidades perto de corpo d'água, sempre ver qual é a origem da água que você está consumindo, certo? Muito cuidado quando for fazer trilha, né? Porque às vezes a gente vai fazer trilha em cachoeira e tem aquela água que parece que ela está bem limpinha, certo? Mas no final pode ser uma água que esteja contaminada, tá? Dúvida por enquanto? Muito bem. Agora nós vamos então, falar do ciclo do parasita, tá? Isso é importante, né? O ciclo biológico do parasita. Quando a gente fala em parasitas, né? Todos eles, vocês vão ter um ciclo aí, tá? Para que vocês possam acompanhar como eles evoluem, certo? Então, primeiro, nós temos aqui um cisto, né? Que é o cisto imaturo, tá? Quando o cisto está imaturo? Quando ele tem apenas um núcleo, tá? Mas isso ele está fora do organismo, vocês estão vendo, né? É o cisto imaturo, um núcleo. Aí ele começa, então, a se dividir. E aí ele aparece dois núcleos, certo? Depois pode aparecer um terceiro núcleo. E aí ele começa, então, a estar muito perto do quê? De infectar um alimento, certo? Então, ele infecta um alimento ou uma água contaminada, quando dessa forma, cisto de 2 ou 3
núcleos. Então, a pessoa comeu, né, o alimento contaminado, o parasita, então, ele vai começar a fazer o quê? Ele vai ter que passar pelo estômago, certo? Oi? Tá bom aqui. A parte que você falou que quando tem 2 ou 3 núcleos é o cisto que é Para onde? Eu não tô nem ouvindo vocês estão me ouvindo? pronto, só ouvi você falar alguma coisa e não entendi o que foi. Tá, então o ciclo da entamoeba. Tá, vocês estão conseguindo me ouvir direitinho? Tá sim, professora. Tá. Tá bom, então se vocês não conseguirem ouvir aí alguma coisa, me falem então, tá? Então, o ciclo. Ele tem um ciclo que é iniciado no momento em que a pessoa consome o alimento contaminado, certo? Esse alimento, ele está dado com vida, né? Mas já com vários núcleos, certo? Então, normalmente, a moeda hemolítica, no momento que ela é consumida, né? Através do alimento ou da água, ela já está aí multinucleada, certo? Pode acontecer, então, a infecção. E aí, o que vai acontecer? Vocês concluem que vai passar pelo estômago? Vai, né? Se ela fosse fraca, se esse cisto fosse bem simplesinho, o que poderia acontecer? Ele poderia ser destruído pelo suco gástrico, certo? Só não, ele é resistente, então, ao suco gástrico, tá? Inclusive, lá no estômago, ele vai ficando mais amadurecido. Então, quando ele está totalmente maduro, ele migra, então, para o cólon, tá? Dentro do cólon vai acontecer esse processo que é chamado de desencystamento, ou seja, liberação de vários ovos, né, que vão, então, se dividindo novamente, tá? E a formação do trofozoito, tá? Entenderam? Então, dentro do cólon do intestino, ocorre, então, a separação, né, dos cistos que ele já vem amadurecendo, e cada um desses cistos, então, vão se transformando em trofozoito, tá? Esses trofozoitos, eles são muito resistentes, certo? E são, então, que serão aí liberados depois. Seguindo o ciclo, vai acontecer, então, a colonização, né, do cólon. Os trofozoitos, então, chegam e se aderem à parede do cólon, tá? E aí, é exatamente esse ponto que começa, então, a sofrer várias divisões, né? E começa a sofrer várias divisões e começa, então, a aparecer novos cistos, tá? Do cólon. É o local aí de reprodução. Bom, a partir daí, vão ser duas coisas. O indivíduo ficar liberando esses trofozoitos pelas fezes, certo? E não causa grande problema com o indivíduo, ou pode acontecer também o ciclo que é chamado de ciclo patogênico. O que é o ciclo patogênico? Esses trofozoitos, eles podem passar pela sanguínea e cair onde? Em outros órgãos, tá? Ou órgãos como fígado, tá? No fígado pode acontecer excessos, certo? E o desenvolvimento aí de um quadro pode ser fatal até, ou também pode subir um pouco mais, né? E causar aí a infecção de outros órgãos como o pulmão, inclusive caminhando até o cérebro. Entender isso? Duas formas, né? Uma forma é uma forma simples, que tem algumas e ela libera esses trofozoitos, mas esses trofozoitos também podem então assumir uma forma mais grave, atravessar o sistema porto-hepático e aí se liga indo para o cérebro, tá? Entenderam, queridos? Então, qual é aí a questão? Grande parte das pessoas, elas ficam, né, com uma infecção limitada, tá? A parte do colo, ao intestino, mas pode acontecer, então, do indivíduo aí a forma mais séria, que é a forma de migração, tá? Entenderam aqui, então? Aqui eu já quero falar para vocês, com base nesse ciclo, quais será que são os principais sinais e sintomas? O que vocês acham? Quais podem ser os sinais e sintomas que a pessoa pode ter? Quem tem uma sugestão aí? Dentro desse ciclo, o que vocês imaginam? Hemorragia. Hemorragia em casos bem sérios, isso. Em casos mais simples, o que a pessoa pode ter? O que vocês imaginam? Então, um parasita que é simplesinho, saindo pelas fezes, ele pode ter uma reação inflamatória aqui no intestino, né? E a pessoa então desenvolver o quê? Diarreia. Então, a diarreia pode ser simples ou ela pode se transformar em uma desinteria. Então, a desinteria é quando o protozoário já está começando a atravessar a parede do intestino, certo? Todo mundo sabe a diferença entre diarreia e desinteria? Diarreia só é a presença de fezes, né? Líquidas e tudo. Já a desinteria já são fezes com muco e sangue. Então, é sinal que o parasita está invadindo, né, mais profundamente, tá? Também pode ter muita distensão abdominal, então, ela fica com dor abdominal, abdômen inchado e a presença de muitos gases, tá? Ela tem flatulência excessiva. Agora, nos casos mais graves, né? Como foi a pandemia, certo? Né? Necrose da mucosa e até uma colite mais séria, uma inflamação aí no intestino, e inclusive a apendicite causada, então, pelo protozoário, tá? E aí, oi, diga. É na infecção invasiva? Na infecção invasiva, isso. No ciclo mais patogênico, né? Abdominal desinteria.
Quando a pessoa tem somente a fase que é chamada de não patogênica, não invasiva, né? É quando tem somente uma febre baixa e ela tem diarreia. Tá? É a doença não invasiva. Quando ela começa a ter a fase mais invasiva, aí ela já começa então, a desenvolver aí a desinteria, dores abdominais, icterícia, né? Ela pode ficar amarelada, tá? Por conta desse abscesso no fígado. E algumas crianças podem ter sintomas como se fossem de asma, tá? Quando o protozoário então, invade o pulmão. E aí ela tem o chiado no peito, causado então, pela presença do protozoário. Certo, queridos? Então, aquela pessoa que está contaminada, ela vai liberar, então, esses trofozoítos, eles ficam, né, bem desidratados, pequenos, com um núcleo só. Mas no solo ele vai encontrando condições, ele vai ficando mais nucleado, né, até que ele encontra um alimento ou uma água. E aí ele vai para dentro, então, do organismo, que é onde ele vai completar o seu ciclo. Tá? Mas sempre, né, na forma, então, aí, ou ele vai na forma de cisto, depois ele sofre esse desencistamento, que é a soltura, né, de todos os núcleos que estavam dentro, e esses núcleos vão se transformar em novos trofozoídeos, né, em novos protozoários, né, novos infectantes, certo? Sinais e sintomas, já falamos, né? Mais simples. O diagnóstico. O diagnóstico, ele é feito em laboratório, tá? Pode ser feito tanto a presença do parasita nas fezes. Então, vocês estão vendo aqui, ó, né? Quando o parasitologista, né, o analista de laboratório, ele pega o material fecal que chegou, ele faz, então, a sedimentação, né, das fezes, e aí faz uma lâmina, tá? Quando ele faz uma lâmina, ele recebe, então, a presença de cistos multinucleados, tá? A presença, então, de cistos multinucleados, ele já pode soltar, então, que é a presença de entamoeba histolítica, tá? Para quem tem bastante experiência laboratória, porque normalmente as pessoas não têm só um, né? Geralmente, nas fezes, a gente encontra vários. Tá? Ele perguntou, e se chegar ao cérebro? Aí, se chegar ao cérebro, é preciso fazer, então, o diagnóstico por imagem, tá? E o histopatológico. Então, quando ele sai do intestino, né, já é possível, então, fazer aí a imagem, né, dos órgãos para ver onde que tem a presença de massas císticas e, inclusive, no cérebro também pode ser feita aí, né, uma biópsia, acolher, então, o material e fazer análise, tá? Nessas fases, né, mais graves, os pacientes normalmente morrem, tá? As pessoas não sobrevivem por muito tempo, tá bom? Outra coisa importante, hoje já existem os testes, né, que são chamados de testes sorológicos, então nós podemos ver a presença de antígenos, né, no sangue do indivíduo para ver se ele teve ou não contato com o protozoário, tá? Uma coisa só que eu queria falar para vocês, queridos, é que vocês viram bem, né? Essas doenças são doenças de veiculação hídrica, né? São doenças de países que não têm saneamento básico. Então, são chamadas de doenças negligenciadas, tá? Por quê? Porque dificilmente países que sejam países mais desenvolvidos, eles têm, então, a presença dessa doença, tá? Então, normalmente... Um exemplo de África? Diga, não ouvi. Um exemplo disso é na África. Exato. Porque lá qualquer doença, independente de eles saem para falta de saneamento, né? Exatamente. Então, o grande problema é esse. Nós temos, né, aí, onde que tem maior prevalência? A maior prevalência ainda é no Brasil, né, e em outros países da América Central e na Oceania, tá? São aí os países que mais tem, né? Na África, tem alguns relatos, mas na África, às vezes as pessoas são tão acostumadas aí, que já tem mais sintomas, tá? Então, as formas mais graves são descritas, então, mais na Ásia e na Oceania. Tá? Aqui no Brasil, qual é a região que mais tem a prevalência de amebíase, né? A prevalência é muito mais em regiões da região amazônica, tá? Tem aí o Pará, né? No Pará é um problema de saúde pública mesmo, tá? Por causa dos corpos d'água, né? Lá eles têm uma quantidade muito grande de corpos d'água, então isso é mais norte e nordeste também, então tem relatos em Fortaleza, tem relatos no Pernambuco,
tá? Em vários estados brasileiros, a gente tem relato aí de casos positivos para amebíase, certo? Então, quando a gente tem o saneamento básico, né, queridos, é onde nós podemos ter, então, a presença dessa parasitose, tá? A coisa importante, né, que a gente pensa assim, normalmente, são 5% das pessoas que têm positividade podem ter os casos mais graves, tá? Então, normalmente, as pessoas têm a forma mais simples aí da doença, se limita a intestino mesmo, tá? Qual é a droga de escolha, né? Para tratamento, então, o metronidazol é a droga de escolha, tá? Ele é o principal, ele tem ação tanto sobre a entamoeba quanto a indolimax, tá? Então, ele pode ser usado, né, no tratamento, então, dessas duas doenças, tá? Uma coisa importante que eu até coloquei aqui para vocês, né, é como que esse antihelmíntico, ele age, certo? Então, ele faz a ruptura aí da parede, né, do protozoário, e isso faz com que o conteúdo da célula extravase, tá? Mas vocês podem esquecer que também pode ser tratado pela cloroquina, tá? A nossa droga aí, né, que muitos falaram de usar contra o coronavírus, também pode ser usado contra entamoeba, né? A ivermectina também, tá? Pode ser usada contra os protozoários, né, da classe dos endolimax, certo? E é isso, queridos. Dúvidas, por enquanto? Digam-me as possíveis dúvidas. Professora, quando que isso pode, tipo assim, uma epidemia, que nem a Tati falou, em lugar carente, essas coisas? É transmissão de pessoa a pessoa, pela água, pelo alimento contaminado? Então, quando ele chega a ser uma epidemia mesmo, é mais porque houve infestação dos corpos d'água, tá? É mais pelo consumo de água e de alimento contaminado, tá? O que a gente não pode esquecer, né? Eu tenho alguns estudos que falam que no Nordeste, então, eles fazem análise daqueles corpos d'água e dá muita positividade. O problema, né, gente, é que falta água. E aí as pessoas armazenam água nas cisternas. E se essas cisternas estão contaminadas, e depois, na hora de tomar a água, a pessoa não tem o hábito de filtrar ou ferver a água, então ela acaba se contaminando. Porque às vezes esse corpo d'água é o que fornece, né, a água para toda a cidade. Então a gente tem alguns casos aí que houve um problema em toda a cidade, tá? Não só focado em ou a família que recebia aquele abastecimento, tá? Depois de enchente também, aqui em São Paulo, a gente vai aumentando muito, tá? O número de casos, certo? Como que a gente poderia prevenir, então, né? Prevenir é fazer o quê? Sempre, né, a profilaxia. Lavar muito bem os alimentos, vocês já falaram. Não comer nada que você não saiba a origem, né? Sem que isso seja desinfectado. E tomar muito cuidado com aquele normal portador, né? A pessoa que tem a doença, mas que não manifesta. Vocês vão trabalhar em restaurante ou o pessoal da enfermagem, tem que tomar muito cuidado, porque às vezes tem funcionários que são sintomáticos, certo? E se você coloca esse indivíduo para produzir salada, para servir uma refeição ou preparar medicação, ele pode sim, se ele não tiver bons hábitos aí, né, de lavar as mãos, ele pode transmitir, então, os citos para outras pessoas, tá? E dependendo do estado, né, imunológico que o indivíduo tem, ele pode ter, então, essa forma mais grave, certo? Tudo bem, queridos? Outra coisa que os políticos não fazem, né, que é investir em saneamento básico. Por quê? Porque não dá ibope, né? Saneamento básico não elege ninguém. Ele fala, eu fiz encanamento, né, de rios, tal. Isso não dá ibope, não dá voto. Então, poucos são os políticos que se preocupam em investir em saneamento básico, tá? Mas se tivessem já investido, né, provavelmente até essa pandemia que nós estamos vendo seria um pouco mais branda, né? Porque a gente já vê que tem água contaminada com um monte de coisa, inclusive com os cistos aí, certo? Tudo bem, queridos? Dúvidas? Perguntas? Angústias? Vão me perguntando aí. Diga. Família do Oeste, né? Olha, família do Oeste. E acaba... Diga. Algo? Já mais um som, eu quis sair. Diga, Tati. Certo. Exatamente. Então, essa proximidade, né, da água, né, que se reserva para a caixa d'água, isso é um problema realmente. E aí é quando, se a gente tem
né? Se não for tratado esse esgoto, esse esgoto não encanado, ele pode muito bem contaminar, né? Esse corpo da água. E aí a gente vê muito, né? Eu não sei se você percebeu isso, Tati, mas às vezes as pessoas que moram lá, né, não tem de muita diarreia, muito vômito, nada. Mas se nós que somos aqui vamos para um tempo lá e consumimos essa água sem nenhum tratamento, realmente nós podemos ficar seriamente doentes, né? Então, realmente a pessoa tem aí toda a sintomatologia, tá? E pode ser restrito, né? Como a gente já viu, essa forma não invasiva, mas a doença pode invadir, né? E causar aí sérios problemas. É importantíssimo, né? É um problema de saúde pública mesmo. E eu não sei se vocês já viram, mas tem várias alternativas, né? Uma delas é só pegar 1 litro de água, colocar gotas, né, de hipoclorito, e depois você pode deixar e beber essa água sem nenhum problema. Eu acho que já passou todo mundo, viu, daí? Todos nós aí, né? Meu pai tem um sítio em Meiriporã, pertinho aqui. E a água lá também é água que vem de nascentes. E a gente, depois de, logo nas primeiras vezes, às vezes tomava água sem ferver, filtrava, mas não fervia. E aí acontecia também de dar diarreia, tudo, né? Porque já vem contaminado. E às vezes vem uma carga grande que o filtro acaba não conseguindo reter, né? E aí acaba passando aí algum cisto mesmo. E com esse cisto, vocês viram, né? Eles têm de 5 a 15 micrômetros. Então, eles são muito pequenos, né? Professora, Oi. de água serve para isso ou tipo, é só filtragem mesmo? Então, depende do tamanho, né, da micragem do filtro, tá? Da membraninha, né? Então, dependendo do tamanho da membrana, pode passar ainda alguns ovos, né? Tá? Dependendo do tamanho dele. Deixa eu ver aqui. Só uma coisa que eu pensei agora, esse filtro, né, de barro, por exemplo. Quantas micras ele tem? Pronto? Oi, diga. Eu lembro que você estava explicando também que isso podia acontecer com cachorro, né? Pra gente prestar atenção. Eu lembro que quase que eu sempre perde a Bela. E lá, eu sempre vejo que para os procedimentos da casa, então só a água da cachoeira. Eu sempre vejo. Nossa, isso é perigosíssimo, né? Porque vocês viram que o parasita pode estar também nas fezes de macaco, né? Nas fezes de barata, de sapo. Então, às vezes, não é nem a fezes do humano que contamina, né? Às vezes até as fezes de animais pode contaminar. Então, e a pessoa em si que está já acostumada, ela não vai ter nada. Mas as pessoas que vão de vez em quando... Tipo, pra você visitar, aí vai muita gente. Eu lembro que eu subi uma trilha, aí foi 30 minutos de trilha. Lá tinha muito equipamento, professora. Sinceramente, o pessoal usa água lá. É porque eu conheço, né? Porque é o mais que vão pegar água potável. Não tem como ver se existe circulação, enfim. Mas eu sei que na cachoeira tinha muito. Não foi uma, não foi duas, foi vários por isso. Fora o esgoto que eles jogam no mar, né? Aí, às vezes, a gente até cai também na tentação, né? Da cachoeira querer tomar água e tudo, né? Mas aí tem que sempre ver o que tem em volta mesmo, sabe? Porque a gente pode acabar se contaminando, né? Com essa água aí e ter sérios problemas, né? Depois, tá? Mais pra frente, eu quero que a gente faça alguns estudos de caso. Vou começar a mandar alguns estudos de caso para vocês. E teve um caso bem interessante mesmo, de amigos que foram para uma cachoeira. E aí eles consumiram a água, né? Só que aí metade deles, a metade não teve nada. Alguns, uma que estava grávida, teve aborto, tudo. E até um chegou a ficar paraplégico porque chegou a atingir o sistema nervoso dele. Tá? Então, eles estavam num grupo de 25 pessoas. Das 25, 13 não tiveram nada. Mas as 12 que tiveram, né, uns ficaram com quadros bem leves, diarreia, tudo. E ele e uma colega tiveram coisas mais sérias. Então, né, dependendo do estado imunológico naquele momento, você pode ter somente uma infecçãozinha, né, sem nenhum problema, como pode ter uma infecção mais grave mesmo. Tá? Certo, queridos? Hoje eu não tô com a aula tão grande, hein? Hoje eu tô dando um descanso para vocês. Então eu vou. Se vocês têm alguma dúvida, tudo a gente tira. Senão, a nossa aula acaba aqui. Aí eu vou mandar umas questões, tá? A ideia é mandar as questões da aula passada
e dessa aula, e aí na próxima aula a gente continua também. Eu não sei qual é a disponibilidade de vocês, porque eu queria fazer uma atividade um pouquinho diferente. Nesses ciclos do Parasita, eu sei que é difícil a gente, às vezes, gravar, né, o ciclo. Então, eu queria mandar algumas atividades para vocês ir montando o ciclo. Mas eu não sei quantos de vocês têm, se tem como imprimir, né, para depois recortar e ir colando. Depois vocês podem me dar um feedback nisso, se eu mandar alguma coisa para vocês imprimirem, se vocês conseguem, né? Porque eu acho que seria interessante, ou mesmo para colorir alguma coisa, ajuda a gravar, né? E até pensei no final de fazer aí, de repente, pegar alguns casos e vocês querem até montar algum protótipo. Mas também, será que tem como? Vão pensando, tá? Porque é bem provável que a gente não volte mais, né? Para a sala de aula esse semestre. Então, mas eu queria que vocês tivessem um pouco mais dessa vivência aí, desses ciclos. Porque esse é simples, né? Mas tem outros ciclos que vão dentro de células, vão dentro de outros, né? Aqueles que são heteroxenos, tem outros hospedeiros. Então, eu estou pensando na como a gente poderia fazer para que vocês conseguissem fazer mais um pouco, né? Se eu tivesse como mandar atividade para vocês, eu mandaria até para casa de vocês fazerem, né? Mas, porque eu fico aflita, a gente poderia pensar, ou mesmo vocês criarem alguns protótipos, né? Não sei se é possível isso também, usar a criatividade, se tiver alguma coisa de reciclagem mesmo, né, para montar os ciclos de alguns parasitas, mas isso depois a gente vai conversando. A Leia até falou que acha legal, né, tudo imprimir. A Flávia já falou, não tem como que ela tá sem impressora. Então, é isso que é a questão mesmo, né? Mas eu vou ver, mesmo que eu achar atividades que sejam para criancinhas, vocês não acham ruim não, né? Porque às vezes em sites que sejam para criancinhas, coisas de ciências, às vezes traz, né, algumas atividades que vocês possam interagir um pouco mais, tá? E aí eu vou compartilhando com vocês também, tá bom? Mas que sejam coisas que dê para vocês fazerem, né, aqui mesmo, tá? Sem grandes problemas, né? Tá bom? Tudo bem? Combinado? Então, a minha pendência com vocês é mandar o questionário, e aí o questionário vocês podem me responder semana que vem, tá? Alguma pergunta mais assim, uma colocação? Projeto integrador, todo mundo entendeu? Estão fazendo alguma coisa? Já escolheram alguns alimentos? Meu grupo já está dando andamento, professora. Falhou aí alguma colocação, acho que foi da tarde. Deixa eu fazer a chamada. Meu grupo já está dando andamento do projeto. Isso, ótimo. Então vão já fazendo, né? Porque o tempo está passando muito rápido, né, gente? Eu não sei vocês, mas eu acho assim que está passando rápido demais e parece que a gente nem vê a semana passando. Então, quando a gente menos perceber aí, já estaremos no final do semestre. Né? E aí já é o dia de apresentar, e eu não quero que vocês fiquem ainda atribulados, porque eu sei que muitos de vocês estão trabalhando, né, ainda. Então, não deixem para a última hora, para não ficar complicado depois, né? E as dúvidas vão tirando comigo, tá? Feijão. Pode escolher o feijão, não tem problema nenhum. Eu faria o feijão cru, mas vocês veem, se vocês preferem fazer o feijão cozido, tá? Porque senão é exatamente isso. Colocar o feijão cozido, você requer colocar aí o preparo, né? E aí acho que fica mais difícil, né? Fica um pouquinho mais complicado. Então, vocês podem colocar o feijão cru mesmo, né? E outra coisa, queridos, escolham aí, né? Se é o feijão fradinho, o feijão carioca, tá? Porque cada um, né, vai ter uma quantidade de nutrientes e tudo mais. Mas é um tema legal, achei interessante. Aí vocês vão colocar, então, desde como ele é processado, né? Até o finalzinho lá da digestão, tá? Deixa eu colocar aqui as presenças, porque o site da faculdade agora, ele tá muito lentinho, e aí é melhor eu fazer a presença por aqui, né? Mesmo, tá? Dia 11/5, então vamos lá, vamos ver. Maria Eliene está aí? Eliene? Não vi a Eliene aí hoje, né? Vocês estão vendo a Eliene aí? Daiane está. Elaine? Também aqui. Flávia?
Tá aí, né? A Gabriele, Giovana, Ingrid, Juliana. A Juliana tava, quer falar comigo? Laís. Professora. A Laís tá aí, queridos? Deixa eu ver, não tô vendo, não. Bom, se for chamando, vocês vão aqui, tá? Pra eu ver, né? Aí, Laís não, né? Larissa. Leia. Ô, professora. Oi. A minha Tô. Não ouvi. Estou. Diga, Palma. tá caindo. 5 segundos aqui. Ih, agora cortou. Não ouvi mais nada. Tá horrível, tá caindo minha conexão. Tá. Tá bom, já coloquei aqui que você tá aqui. Núbia, tá aí? Veja, Núbia. Priscila, Palma, Priscila. Tô aqui. A Ruth. Tava aí, viu? Ruth, cadê a Ruth? Tamires tá aí, né? A Tatiane, o Thiago, a Viviane, o Euler, a Vanessa, aí as meninas, né? Francisca Aline, a Beatriz. Aqui. Certo, Bia? Quem mais da turma de vocês? Eu ouvi do professor, só tem nós duas. Tá, então vocês duas, ok. Muito bom. Pronto. Melhor, né? Vocês já vão acompanhando, já faz, porque depois vai ficar correndo atrás das coisas. É mais difícil, né? Caiu, pronto. Eu, a Leia. Oi, Leia? Isso. Oi, Leia. Leia, Lucas, Tatiane. tudo aqui. Tá bom? A Laís tá aqui. Deixa eu ver, Laís. Coloquei presente. também. Juliana, sim, tá com presença. Tá bom, queridos. Então, até a próxima aula, tá? Qualquer dúvida, vão me mandando, né? Por aí que a gente se encontra, tá? Amanhã tem, né, bromato, certo? Aqui é a Francisca Aline. Já coloquei, Francisca Aline. Fique tranquila. Tá bom? Então, até amanhã. Para quem faz bromato, para quem não faz, até a próxima segunda, tá bom? Se tiver dúvidas em relação às questões que eu vou mandar, me perguntem, tá bom? Beijinhos e voltando nas alternativas para vocês fazerem a atividade que eu não estou falando, tá bom? Aceito sugestões. Até a próxima aula.